Eu vim falar um pouco sobre o nosso ciclo menstrual na pandemia, porque eu percebo que tem muitas mulheres me procurando e esse é um tema importante porque nosso ciclo ele pode sim se alterar, né, nessa pandemia. A ansiedade, preocupação, depressão, medo, enfim. Mas de qualquer maneira, o nosso ciclo menstrual, ele sempre quer nos mostrar alguma coisa, quer nos falar alguma coisa. E não só o nosso ciclo menstrual, né? Todas as pessoas, todos os ciclos, na verdade. Então, um ciclo longo, eu digo um ciclo longo, seria, né, do primeiro dia da sua menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Esse intervalo entre uma menstruação e a outra é esse ciclo que eu tô falando. Então, se ele tá muito curto ou muito longo, não significa simplesmente que ele está desregulado, né? Como a gente sempre fala ou como a gente sempre escuta algumas pessoas falando. Ele é o reflexo do que a gente está vivendo. Então, internamente, isso vai refletir de alguma maneira no nosso ciclo menstrual e também vai refletir na nossa menstruação em si, né? Então é importante a observação do nosso ciclo como um todo, porque esse ciclo vai estar falando com a gente e vai estar pedindo para a gente olhar certas coisas que às vezes a gente não olha, né? Então, o que é esse fluxo muito forte de sangue quer me dizer? O que essa falta da menstruação quer dizer, né? Muitas mulheres, quando me procuram e eu pergunto que fase do ciclo você tá, ou quando foi sua última menstruação, elas não sabem responder. E isso é preocupante, porque é uma forma de desconexão com o nosso próprio ciclo interno, né? Então, como saber? Anotando, né? No início, anotando. É muito importante a gente saber, porque quando uma mulher chega para mim, ou não só uma mulher, qualquer pessoa que chega para um atendimento comigo, e vamos supor que ela esteja. Eu sempre vou perguntar sobre o ciclo, eu sempre vou perguntar sobre a última menstruação, né? Porque o trabalho ele sempre inicia com esse processo de autoconhecimento. E o primeiro passo é a gente perceber os nossos ciclos internos, né? Qual que é a hora que a gente está mais disposta, qual que é a hora que a gente está menos disposta, qual que é a fase do nosso ciclo que a gente se sente melhor, qual que é a fase do nosso ciclo que a gente poderia não marcar um compromisso, ou um evento, ou um jantar, um almoço, né, fora da época de pandemia, claro. Na época da pandemia, a gente também pode aproveitar para entender sobre o ciclo, para a gente poder viver melhor. Então, porque cada fase, cada época que a gente está vivendo, cada ciclo que a gente está vivenciando, ele vai ser bom para determinadas coisas e vai ser ruim para outras coisas. Então, é muito importante a gente saber, pelo menos quando a gente menstruou, né? Colocar numa agenda, fazer uma anotação num calendário, porque às vezes a gente tá com a menstruação atrasada e a gente nem sabe. E às vezes essa menstruação que atrasou, né, esse ciclo que tá prolongado e que faz com que essa fase lútea, que é a fase que
antecede a menstruação, que às vezes é um pouco e nos deixa um pouco irritada, ou nos deixa mais emotiva, ou enfim, independente da forma que você fica, se você sabe que você está nessa fase, e se você sabe que essa fase está prolongada, como muitas mulheres estão vivenciando essa fase pré-menstrual maior, então a gente precisa trabalhar mais essa fase. O que que essa fase está querendo dizer? O que está difícil de soltar? Ou então, como que eu posso me programar para que essa morte, esse nascimento aconteça da melhor forma? Porque a menstruação, ela é uma maneira também da gente se renovar, né? Dentro do nosso útero existe uma camada, né, que é o endométrio. E é essa camada que se dissolve e que se transforma na menstruação que a gente vê. Então, a gente troca de pele, na verdade, realmente. Então, a gente também pode aproveitar esse momento, né, e colocar uma intenção também. A gente tá nessa fase, inclusive, e eu também estou. A gente tá na lua minguante, que é essa fase do arquétipo, né? É a fase da feiticeira, a fase que a gente trabalha com as energias do outono também, né? Então, se essa fase está prolongada, o que a gente pode fazer para dar uma amenizada, né, nas energias que às vezes estão muito fortes? Então, é um momento para a gente observar o que seria bom fazer, né, nesses dias. Porque, de certa forma, as energias estão diminuindo, nossas energias também, como o nosso ciclo como um todo. Porque se a gente está na direção de uma menstruação, isso significa que os hormônios também estão todos trabalhando para isso. Então, a gente vai ter a gente vai se sentir assim mais para dentro, né? Mais introspectiva. Então é importante essa observação, observar e entender como essas energias vão nos ajudar, né? Então, como a gente está nessa fase de lua minguante, é legal também olhar para o que a gente precisa transformar, olhar para o que a gente precisa esgotar, né? Se alguma coisa que a gente está querendo mudar, tirar da nossa vida, essa fase essa fase da lua minguante, ela é bem propícia para isso, né? E dentro de nós, essa fase lútea, ela vai fazer com que a gente se sinta dessa maneira também, né? Querendo mesmo liberar algumas coisas que já não servem mais pra gente. Então, é importante aproveitar esse momento da pandemia para se olhar, né? Se conhecer melhor, não só quem tem útero, mas quem não tem também. Todas as pessoas possuem o seu próprio ciclo. E se a gente é como, né, ser da natureza, a gente vivencia, né, esses processos como a natureza. Se você observar as plantas, as folhas, as árvores e tudo mais, a gente vai perceber que cada época do ano a gente tem um movimento da natureza, né? E vou aproveitar também para fazer um convite para vocês. No dia 3 de agosto vai ter a próxima Bênção Mundial do Útero, a sincronização da Miranda Gray. Então, eu tô compartilhando aí algumas informações sobre isso. Depois eu vou gravar também um outro vídeo falando só sobre a benção do útero, explicando o que a gente precisa, o que a gente precisa ter para esse dia, né? A gente vai fazer através do Zoom, eu acredito, e vai ser no dia 3, na lua cheia,
às 7 horas da noite. Então, é um convite para todas as pessoas, porque a benção do útero, ela não é só exclusiva para quem tem útero, mas para todas as pessoas, quem tem útero, quem não tem, quem não menstrua, para quem tem pênis, para quem tem vagina, é para todo mundo. Então, eu quero convidar todo mundo, todas as gentes, para estarem juntas nesse dia 3 de agosto, e eu tô colocando aí nas minhas páginas tudo direitinho para que vocês possam acompanhar também, tá bom? Então, aproveita essa lua minguante para transformar, para ir um pouco para dentro, se olhar e ver o que precisa transformar, o que precisa jogar fora, tá bom?